Olá, esse é o canal Paz e Bem, esse é o Caminhos do Espiritismo, acolhendo as nossas comunidades e desejando aí um bom dia para todos. Vamos continuar o estudo da Revista Espírita de 1858 no mês de julho com a Suzy Leão, que é membro do Sejus, e hoje nós vamos falar de dois temas. Vou olhar aqui na minha cola. Nós vamos falar de lição de caligrafia e fotografia espontânea. Tudo bem, Suzy? Vamos lá? Oi, Carla, tudo bem? Um beijo em todos e todas, sempre, né? Porque a gente, aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém e esse canal precisa se alimentar, né? Precisa tá junto. Carla, eu vou começar pela fotografia espontânea, que é uma coisa curiosa, é uma coisa bem curiosa. A gente, eu até dei uma conferida sobre o que seria um daguerreotipo, que é aquela caixa preta que criava as fotografias numa placa de cobre ou um outro metal barato com uma camadinha de prata. E essas imagens, então, eram muito comuns naquela época. Isso foi inventado no início do século XIX e na época do Kardec ainda existia. E ele cita isso, que essa imagem, essa fotografia espontânea, ela lembrava as fotos desse aparelho, desse daguerreotipo. E por quê? O perispírito, né? O nosso perispírito, ele não é visível aos olhos, mas quando ele está condensado ou quando ele está num processo de manifestação mediúnica, numa aparição, ele pode se condensar a ponto de um médium ver esse perispírito, né? Então, o que aconteceu aqui? Isso é uma suposição do Kardec. O Kardec não concluiu, digamos assim, ele não bateu o martelo dizendo, não, foi isso que aconteceu. Ele supõe que a pessoa que teve a sua imagem, que foi o senhor, eu acho que nem anotei o nome dele, não anotei. O senhor, ele estava vivo ainda, estava encarnado ainda, quando ele teve a sua imagem gravada num vidro, que foi dentro desse processo de algum produto químico que passou no vidro e fez com que o negativo da imagem ficasse ali. Não explicou também como é que isso aconteceu. E que tipo de vidro é, uma vidraça, um vidro de alguma mesa, não se sabe. Mas a imagem não aparecia e de uma hora para outra a imagem começou a aparecer. Então, eu acredito assim, que o senhor esse, enquanto encarnado, teve o seu rosto gravado por algum processo químico mesmo, algum processo químico, né? Raios de sol, uma oxidação qualquer, e aquilo ficou ali gravado, e quando passou por algum processo químico extra, aquela imagem apareceu, né? Essa é a explicação que Kardec dá, uma explicação que ele também diz que deixa em aberto, porque ele não sabe exatamente, né, o que aconteceu com isso. Só que o interessante foi que a imagem foi gravada quando a pessoa estava encarnada, aí a pessoa desencarnou, provavelmente algum trabalhador da sociedade espírita, né, que era onde as coisas aconteciam. Essa pessoa desencarnou. Após a sua desencarnação, a imagem começou a ficar visível. Por algum processo, por algum processo químico, por algum que Kardec também não explica, né? Kardec não diz, olha, deve ter sido isso. O que ele conclui é que foi o perispírito da pessoa que foi gravado. O perispírito dele gravado enquanto ele estava encarnado. E ele desencarnando, acontece algum processo químico que faz com que a imagem venha, né? Porque se tivesse sido uma fotografia, digamos, uma imagem do rosto, não teria por que aquela imagem não aparecer desde sempre, né? Aparece porque o corpo é visível. Mas como foi uma gravação do perispírito, e o perispírito não é
visível em condições normais, só em momentos de manifestação mediúnica, a explicação que Kardec dá é essa, né? Que foi gravado a imagem daquele perispírito enquanto o cidadão lá, o homem estava encarnado, ele desencarna, aquela imagem continua gravada ali, passa por algum processo que ele não sabe explicar, e aí fica visível. Deve ter sido algo muito interessante, assim, muito, muito forte, na verdade. Legal. Ou assustador, né? Porque você está mexendo com um espírito sem Sempre. saber o que está acontecendo. Começa a aparecer uma Sempre. imagem na vidraça. Sempre. Na verdade, tudo fala, que eles será estavam que mexendo, tudo que eles estavam mexendo e lidando naquela época, tinha um quê de assustador, né? Tinha, porque mesa levantando, cadeira levantando, poltrona levantando, imagens aparecendo nas coisas. Tinha, sim, tinha algo de assustador. A questão da caligrafia, ele fala a respeito do médium Senhor D, que é um que nós já citamos uma vez, que estava em dúvida a respeito da sua mediunidade, que pede uma mensagem de comprovação, né? Vem a tal mensagem de comprovação e ele se torna, eu acho, o médium mais completo da sociedade espírita lá, onde Kardec trabalhava. E esse Senhor D, ele tinha uma letra horrível, a letra dele mesmo muito, muito feia, mas quando ele psicografava, ele assumia a caligrafia do espírito. E então, um espírito em particular, que tinha uma caligrafia belíssima, escrevia, né, com aquela letra desenhada, e o senhor D, que eles não dizem o nome dele, escrevia com aquela letra maravilhosa. Isso também deve ser um troço muito bonito, né? Muito bonito. Eu acho que quanto mais ligado, o senhor Bertrand foi o espírito comunicante com a letra bonita. Quanto mais conectado tá o médium ao espírito comunicante, eu acho que é mais fácil o médium conseguir fazer a caligrafia do espírito, né? Comigo acontece exatamente ao contrário. Tu fica com a letra horrível? Fica muito ruim. Às vezes nem eu consigo ler o que está escrito ali. Sim, eu acho que na média é assim que acontece. Você na média eu acho que é rápido, então você não sabe o que você está escrevendo. Uhum. Depois, quando você vai ler, às vezes tem umas letras lá que você não consegue nem... Você fica e fica tentando saber o que é aquilo. Sim. Eu acredito que isso daqui tenha sido um exercício, porque eles estavam, a gente tem que tentar se colocar, né, no papel deles, no momento deles. Eles estavam sendo testados e tentando provar as coisas o tempo todo. Isso aqui deve ter sido até um exercício, tipo assim, ó, vamos conversar com esse espírito e vamos ver se ele consegue reproduzir na mão do médium a sua letra. Eu acho que deve ter sido nesse viés, assim, de teste mesmo, de trabalho, assim, de demonstração mesmo. E conseguiu, e realmente conseguiu. Enem espiritual. Espiritual. Por isso o título, né? A lição de caligrafia. O espírito se prestou a isso até. Eles fizeram várias perguntas, todas aquelas perguntas básicas, né? Sobre o espírito. O espírito até diz que não foi uma pessoa muito boa, assim, como um ser humano e tal, mas se prestou a essa tarefa aqui, como uma forma de ajudar, como uma forma de... Achei bonito isso. Kardec estava sempre inventando testes e estudos e coisas. Tudo para ele era motivo de estudo, na verdade. Né? Legal. Então, tá bom. Então, nós chegamos até aqui. Gostaríamos de convidar vocês a estudarem conosco por aplicativo no Sejus. Nós temos obras e visitem o canal do Sejus.
E quem quiser ser adicionado, manda uma mensagem particular pelas redes com o número do celular, que um dos administradores, a Suzy também pode adicionar lá no aplicativo para nós seguirmos com os estudos. E tem os estudos e esses estudos são publicados no canal do Sejus. Então, um beijo grande, obrigada, Suzy, e paz e bem. Fiquem bem, um beijo para ti, Carla, tudo de bom.